Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Sempre dê o seu ok nesse link, curta esse canal e compartilhe. A nossa palavra hoje é a doutrina de Balaão como estratégia das trevas contra a igreja de Cristo. E a palavra está em Números capítulo 22. Versículo 6 diz assim: Vem, portanto, eu te suplico. Isso é Balaque falando a Balaão. Balaão era um bruxo, era um oráculo que não era um oráculo de Deus, era um bruxo, um feiticeiro. E o povo de Israel, e esse Balaque, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deixa eu entender que esse rei contratou um feiticeiro para espiritualmente destruir o povo de Israel. Disse assim: Vem, portanto, eu te suplico, disse Balaque ao feiticeiro Balaão, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, e aquele que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Isso é Balaque falando dos poderes de Balaão. Só que no versículo 12 desse mesmo capítulo 22, então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é sobre as trevas espirituais. O missionário Paul Washer, em uma das suas pregações, nos diz que os principados e as potestades nas regiões celestiais são tão poderosos que nós, seres humanos, não aguentaríamos um segundo na presença deles. Ao contrário do que muitas igrejas neopentecostais andam falando, dizendo que afrontam o diabo, que pisa no diabo e coisas desse tipo, nós sabemos que o diabo e os seus anjos são seres celestiais e muito poderosos. Entretanto, a nível espiritual, nós temos uma das palavras do apóstolo João que diz assim, que vós sois de Deus e o maligno não toca. E também tem uma palavra que nos diz que o anjo de Deus acampa sobre os que o temem e os livra. Um anjo de Deus, um anjo poderoso de Deus. Então, por causa do sacrifício de Jesus, apenas por causa do sacrifício de Jesus, sobre o novo convertido, sobre o homem que nasceu de novo, sobre o povo de Deus, existe um poder espiritual muito maior do que os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então, diretamente, o diabo ele não pode te atingir. Se ele pudesse, ele te desintegraria numa fração de segundos. Ele não pode te atingir. Mas, e o que seria a doutrina de Balaão como estratégia das trevas como a igreja de Cristo? Como os principados e potestades, os anjos, os demônios, eles não podem te atingir, porque tu és de Cristo e o maligno não toca. E o que é que eles fazem? O que foi que Balaão fez? Balaão, ele não poderia atingir com a sua feitiçaria o povo de Israel. Ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel. E amaldiçoar seria trazer maldições, coisas ruins para o povo de Israel, porque Deus não permitiu. Então ele criou estratégias de levar o povo de Israel ao pecado. Estratégias de Balaão, que a gente interpreta na palavra de Deus, que ele orientou, foi o seguinte: já que nós espiritualmente não podemos com eles, vamos tentar o povo de Deus, para que o povo de Deus caia em pecado, se desvie do foco, se desvie da oração, do jejum, da leitura da palavra, traga eles, tire eles de debaixo da esfera do poder espiritual do Deus de Israel. Então ele começou a incentivar a prostituição aos homens de Israel. Ele começou a incentivar casamentos mistos aos homens de Israel, para que os homens de Israel pecassem contra o seu Deus e desta forma
fossem enfraquecidos como nação, enfraquecidos espiritualmente. Então, uma das estratégias das trevas é tirar você da presença de Deus. É nos tirar, irmãos, da presença de Deus. Seja através, principalmente, do pecado. Seja através do pecado em si, do pecado escancarado, ou nos fazendo ter um zelo carnal. Um zelo por um ministério, por exemplo, mais do que a presença de Deus. Muitas vezes nós temos um zelo pelo ministério que você exerce, que o afasta às vezes de Deus. Às vezes você toca uma bateria, você toca uma guitarra, você se preocupa tanto em exercer aquilo que às vezes você esquece de estar na presença de Deus, de orar, de buscar o Senhor e de estar em conformidade com a sua palavra e ler a sua palavra. Não é? Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração e dizer que este livro Soldado Cristão, do Dr. Martin Lloyd-Jones, é um livro muito bom, que nos orienta nesse sentido, não é? De como nós podemos enfrentar e estarmos seguros e em pé diante das acusações das trevas e das estratégias das trevas contra a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo aplica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.